Princípios para a ordem mundial em transformação. Por que algumas nações prosperam e outras fracassam? Será que a China um dia vai dominar o mundo? Meu nome é Leonardo Antolini e seja muito bem-vindo a esse vídeo em que eu vou falar um pouco sobre geopolítica, macroeconomia e também o que eu aprendi nesse livro aqui do Ray Dalio sobre o que está acontecendo no mundo atualmente e como que isso aconteceu nos últimos 500 anos. Ele está disponível para você fazer o download, comprar físico, em inglês, em português. Recomendo que você faça a leitura desse livro se você quiser entender o que aconteceu no passado e o que pode acontecer no nosso futuro. Vamos falar um pouco de ordem mundial. O que é ordem mundial? Basicamente é a ordem relativa entre os países do mundo em relação à riqueza, poder e outros determinantes que eu vou comentar mais adiante. Basicamente, hoje a ordem mundial ela tem dois players muito fortes, Estados Unidos e China. Mas nem sempre foi assim. Um dos insights que o Ray Dalio traz no livro é que existiram 11 impérios ou 11 grandes nações nos últimos 500 anos. E elas estão plotadas aí na sua tela agora. Interessante notar que a China já foi a força dominante nos últimos 500 anos e também, se você olhar, nos últimos 2000 anos, ela já também teve um papel principal. Nesse cenário aqui, você vê que os Estados Unidos têm a liderança, mas se você anda um pouco para trás no gráfico, você vê que antes dos Estados Unidos era o Reino Unido, antes do Reino Unido era a Holanda e antes da Holanda era a China, desbancando a Europa não só economicamente, mas também em outros setores. E o que aconteceu nesse cenário? Vou ler para vocês alguns trechos e algumas ideias do livro. Basicamente, a China dominava isso e superava a Europa. E apesar de ter a melhor economia, a maior economia na época, não só economicamente, ela também dominava em relação a outros aspectos, ciência, enfim. Só que em 1800 ela começou a decair. A Holanda é um país muito pequeno em relação aos demais aqui, mas ela se tornou um grande império devido às invenções que ela criou, basicamente em relação à navegação, comércio e até mesmo o capitalismo, como a gente entende hoje, foi inventado nessa época. O Reino Unido seguiu um caminho bastante semelhante, atingindo seu auge no século XIX, e nos últimos 150 anos a gente vê os Estados Unidos tomar essa primeira posição, se tornando uma superpotência depois da Segunda Guerra Mundial. Hoje, os Estados Unidos vivem uma queda relativa em relação à China. Você pode olhar no gráfico o quanto que a China acelerou o seu domínio nos últimos anos. E aí, você deve ter notado já que existe um ciclo arquetípico desses impérios. E um grande ponto que o Ray Dalio traz para nós é que, às vezes, a gente não consegue enxergar em qual fase do ciclo a gente está, por não ter a dimensão do todo. Então, essa que é o grande mote do livro. E ele, na minha opinião, está correto, porque você tem uma ascensão de um império, um auge, uma queda e depois uma nova ordem. Se você observar o que leva as nações a serem ou não prósperas ou atingirem seu auge como sociedade, existem alguns fatores que vou ler para vocês e acho que é muito importante a gente refletir como o Brasil. Apesar de a gente não ser líder mundial em geopolítica e ser um país bastante lateral em relação a essas questões, a gente tem que tomar cuidado e se orientar por esses fatores para buscar o desenvolvimento do país. Primeiro, educação, competitividade, inovação e tecnologia, produto econômico, a fatia do comércio internacional, poderio militar, força como centro financeiro e status da moeda de reserva. E sim, a ordem desses fatores é importante. Você pode observar que a ascensão de um império, a ascensão de um país tem a ver com liderança, tem a ver com inventividade, tem a ver com educação, cultura forte, boa alocação de recursos, competitividade, aumento de renda e mercados e centros financeiros fortes. Isso seria o ideal. Surgir por esse caminho e passar por esse caminho para que você consiga melhorar o nosso país, né? Ou os países em si. O auge vem com queda na produtividade, perda de competitividade e desigualdade de renda. Hoje, vários países do mundo passam por isso, principalmente os Estados Unidos, e se a gente refletir, o Brasil também passa. E logo depois, a partir do número 13, ali você tem o grande endividamento, impressão de dinheiro, conflitos internos,
perda da moeda de reserva, liderança fraca, guerra civil e revolução. Veja que você consegue traçar vários paralelos com a nossa situação aqui no Brasil, e por isso que eu gostei bastante desse conceito, porque não é só dizendo respeito aos países líderes mundiais, mas a nós também diz respeito, embora o Rei Dalio não estude isso no livro. E aí esses indicadores, eles estão relativizados aqui de 0 a 1, tem várias medidas, anos de pessoas na escola, PIB per capita, investimento em ciência e tecnologia, número de patentes depositadas, enfim, tem vários indicadores que são traduzidos nessas curvas aqui. Mas se você pega a curva dos Estados Unidos, a primeira curva aqui que está quase 0 é a questão da educação. E na China, veja do lado direito aí, que é uma das que está mais alta. Então, você vê o investimento dos últimos 50 anos muito forte nisso. Parece que não está tão claro, mas está óbvio aqui a queda do Império Americano. Eu não sei por mais quanto tempo isso vai durar, talvez a gente não veja isso, talvez isso seja feito nos próximos 100, 150 anos ou 50 anos que seja, mas o movimento é de ascensão de um império chinês. E o Brasil nessa fica como? Não tem o estudo do Brasil em relação a esses fatores no livro do Rei Dalio, mas eu vou deixar essa tela aqui para que vocês reflitam e basicamente é o seguinte, aqueles indicadores lá, aqui está uma coisa mais qualitativa, entre verde é muito bom e vermelho é muito ruim. Quanto mais escuro a cor, pior ou melhor é, mais forte é o indicador. Então o primeiro ponto aqui, para estar em ascensão, o que a gente precisa ter no país? Educação, né? Ter mais, uma cor mais verde ali. Vocês acham que a gente está numa linha mais verde ou uma linha mais vermelha? Questão do produto econômico, a questão do status da moeda, o real desvalorizando demais, infraestrutura, governança, domínio da lei, enfim. Minha opinião é que a gente está mais para a direita do que para a esquerda. Infelizmente. O que você acha disso? Espero que você tenha gostado do vídeo. Um grande abraço e até a próxima.